Maranata, o Senhor logo vem e nós iremos com Ele. Meu amado, meu querido, espero que você esteja bem. Se não estiver bem, que você possa buscar essa paz e consolo em Deus. Pois a palavra de Deus diz, provai e veja com o seu bom experimento. Você não vai soltar um segundo sequer de Jesus. Meus amados, a gente vai ter continuidade ali na experiência dos filhos de Arão, que foram tristes, né, a experiência deles. E aqui em Levítico, capítulo 10, versículo 10, fala assim, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Então a gente vê que Deus pede para a gente fazer essa diferença. E essa diferença só vem o quê? Quando nós buscamos na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única que pode o quê? Fazer essa diferença do que é comum e aquilo que é santo. Então nós devemos fazer essa diferença. Porque infelizmente, nos dias que nós estamos vivendo, muitos têm envolvido o quê? Com o fogo estranho, com as obras humanas, em vez de praticar as obras de Deus, em vez de permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração para transformar o nosso caráter, a nossa vida. Então é através do discernimento do Espírito Santo é que nós sabemos discernir o que é do inimigo e o que não é, aquilo que é de Deus e aquilo que é do inimigo. Então é bom a gente o que saber disso, cuidarmos bem do nosso corpo que tem o Espírito Santo, não envolver com bebidas fortes, com entorpecentes, sabe? Com drogas, essas coisas que acabam o quê? Atrapalhando o nosso discernimento espiritual, de nós entendermos o quê? As coisas de Deus. Foi isso que atrapalhou dos filhos de Arão discernir ali o que é do certo e errado, sabe? Fazer essa diferença. Por quê? Porque a bebida, ela afeta diretamente o quê? O nosso intelecto. A gente vê que o Espírito Santo, usando o sábio Salomão, ele fala em Provérbios capítulo 20, versículo 1, fala assim, ó, o vinho é escarnecedor, no caso desprezível, né? No caso zombador. A bebida forte, alvoroçadora, no caso agitada, confusa. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Interessante, né? Então a gente vê que aquela pessoa que envolve com bebida forte, seja qualquer uma, seja um exemplo, refrigerante, café, que é a mesma semelhança que o cigarro, porque o cigarro tem o que? A nicotina, que afeta diretamente o neurônio. Assim também como o café, que tem o que? A cafeína, que afeta diretamente o cérebro. A pessoa não tem discernimento para entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Então, você quer ser inteligente? Você quer ser sábio? Você quer ter a sabedoria de Deus comunicada pelo Espírito Santo na sua mente? Então, cuida da sua saúde. Cuida do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Cuida bem em todas as áreas. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, ele fala assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façais tudo para a glória de Deus. Então, cuida da sua saúde, cuida do seu bem, sabe? Seu corpo, sabe, em todos os aspectos. E para terminar, olha que interessante aqui, ó, a questão de Nadab e Abiú. Talvez alguns indagam-se. Como pode os filhos de Arão ser responsáveis quanto o seu intelecto se achava tão paralisado pela intoxicação que eles não poderiam discernir a diferença entre o fogo sagrado e comum? Foi quando eles levaram aos lábios o copo que se tornaram responsáveis por todos os atos que cometeram enquanto se achavam sob o efeito do vinho. A condescendência com o apetite custou-lhe aquele sacerdote a vida. Deus proibiu expressamente o uso do vinho, que exerceria a influência impotada do intelecto. A gente vê isso aqui, ó, Levítico capítulo 10, versículo 8. Falou também o Senhor Arão, dizendo, vinho e bebida forte, tu e teus filhos não beberás, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, para ensinares aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por intermédio de Moisés. Olha que interessante. E aqui para terminar, temos aí as mais claras direções de Deus e as suas razões para proibir o uso do vinho, para que a sua capacidade de discriminação, no caso, distinto, separado, que eles tinham que dar exemplo para o povo de Israel, e discernimento fosse clara, de maneira alguma confusa, e o seu juízo fosse correto e eles fossem sempre capazes de discernir entre o limpo e o imundo. Outra razão de ponderável importância, porque eles deveriam abster de qualquer coisa que intoxicasse
é dado também. Exigiria o pleno uso, uma razão não obscurida, o apresentar aos filhos de Israel todo o estatuto que Deus o que? Falara. Então eles deveriam ser um exemplo, o povo de Israel. Assim também, hoje, o povo de Deus, ou seja, qualquer um que esteja escutando essa mensagem, seja um exemplo para a sua família, seja um exemplo para a igreja e para a sociedade. Essa é a mensagem. E vai se cumprir o que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade o que? Vos libertará. Que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um abraço e um bom sábado.